Já ouviu falar no livro As Aventuras de Robinson Crusoe? Ele foi escrito pelo inglês Daniel Defoe e conta a história de um náufrago, explorador, que passou 28 anos sobrevivendo sozinho em uma ilha tropical remota, enfrentando animais selvagens, nativos furiosos e as dificuldades inerentes a se adaptar à natureza inexplorada pela civilização. Trata-se de um romance fictício. Foi publicado em formato de folhetim a partir de 1719, simulando cartas que fariam parte do Diário do Aventureiro. A história que iremos contar para você no vídeo de hoje é parecida com essa, exceto por alguns detalhes. Primeiro, ela é real. Aconteceu no Polo Norte e foi vivida por uma mulher, uma pequena Inuit, que tinha menos de 1,5 metro de altura. Os Inuits fazem parte dos povos originários do Ártico, popularmente chamados de esquimós, que habitavam o norte do Canadá, a Groenlândia e o Alasca. Seu nome era Ada Blackjack, e ela ficou conhecida por sobreviver às péssimas condições climáticas de uma região deserta próxima à Sibéria, que já foi considerada como um dos piores lugares do mundo até para os russos, que se adaptaram para viver ali. Ao contrário do que era esperado, Ada foi a única sobrevivente de uma expedição que levava 4 homens maiores e mais experientes do que ela. Tudo isso porque ela tinha um bom motivo para voltar para casa. Vamos lá? Que lá vem história. Resiliência, limites da coragem e crueldade humana fazem parte. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Ada Blackjack nasceu entre 1898 e 1899, no remoto assentamento de Spruce Creek, que fica a 13 quilômetros da extinta cidade de Solomon, no Alasca. Seu sobrenome original, no dialeto nativo, era Delutuk. Quando tinha apenas 8 anos, o pai de Ada morreu devido a uma intoxicação alimentar, o que fez com que ela e sua irmã fossem enviadas por sua mãe para a cidade de Nome, uma província criada pelo ciclo da mineração que havia prosperado na região. Lá, ela foi criada por um casal de missionários metodistas ingleses. Ela aprendeu a falar, ler e escrever em inglês. Foi educada de acordo com os princípios cristãos e foi ensinada a cozinhar e costurar, ofícios que ela deveria praticar ao longo de sua vida, principalmente desempenhado seu papel como esposa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela casou-se com apenas 16 anos com Jack Blackjack, um caçador e condutor de trenós puxados por cães. Juntos, eles se mudaram para a península de Seward e tiveram 3 filhos, mas apenas um sobreviveu à primeira infância devido às más condições sanitárias e climáticas. E seu nome era Bennett. Mas o relacionamento deles não era saudável, muito menos feliz. Jack tinha diversos comportamentos com Ada, mas ela se viu obrigada a permanecer na relação, principalmente porque não tinha condições de se manter com seu filho sem o trabalho do marido. Porém, isso não o impediu de abandoná-los sozinhos na cidade em que ela mal conhecia. E para piorar, Bennett contraiu tuberculose, bastante comum e mortal na época, e sua saúde ficou extremamente fragilizada. Mas Ada não podia perder mais um filho. Por isso, ela decidiu voltar para Nome, percorrendo um trajeto de 64 quilômetros, no frio, carregando o filho doente de 5 anos no colo. Chegando lá, ela conseguiu empregos temporários, limpando casas e costurando roupas para mineiros. Mas se já é difícil para uma mãe solo cuidar de um filho nos dias de hoje, imagine naquela época, especialmente por conta da tuberculose, que exigia atenção especial e tratamentos caros. Por conta disso, Ada foi obrigada a deixar Bennett em um lar para crianças desabrigadas, uma espécie de orfanato, pois essa era a melhor ou talvez a única chance para ele sobreviver. No entanto, ela se comprometeu a trabalhar, economizar, juntar o dinheiro necessário para buscá-lo e bancar um tratamento. E foi nesse contexto que surgiu a oportunidade para Ada Blackjack se juntar a um grupo de exploradores que estava a caminho da ilha de Wrangler, ao norte da Sibéria, para estudá-la e reivindicá-la para os governos da Inglaterra e do Canadá, já que na época este último ainda era considerado uma colônia britânica.
A expedição foi planejada, encorajada e parcialmente financiada pelo etnólogo e explorador canadense Vijay Moore Stephenson. Ele era um acadêmico e entusiasta do Ártico. Para ele, aquela região tinha um gigantesco potencial inexplorado, tanto em relação aos recursos naturais, como na cultura dos povos nativos, territórios desconhecidos. Além disso, por ter passado a maior parte de sua vida no norte do Canadá e na Islândia, Stephenson achava que o Ártico poderia ser facilmente habitado, especialmente por pessoas jovens. Só era preciso estar disposto a se adaptar. Para essa missão, ele recrutou 4 membros principais. O primeiro deles foi Alan Crawford, que apesar de ter apenas 20 anos e nenhuma experiência, foi colocado como líder da expedição. O principal motivo para essa escolha repousava no fato de que Crawford era canadense, o que o tornava um cidadão britânico, algo essencial para poder reivindicar a terra para os ingleses. O segundo foi Frederick Maurer, um dos poucos que já tinha alguma experiência. Maurer era americano e já havia visitado a ilha de Wrangell em outra expedição promovida por Stephenson. Nessa ocasião, 11 pessoas morreram por não conseguirem se adaptar às condições extremas. O terceiro foi Milton Gale, o mais jovem entre todos com apenas 19 anos. Ele ficou a cargo de fazer os registros em sua máquina de escrever e o mais provável é que ele tenha sido escolhido exatamente pela pouca idade, já que na teoria de Stephenson, os mais jovens se adaptam com mais facilidades aos desafios do Ártico. Por fim, Lorne Knight, o homem mais experiente entre eles. Knight também era americano, natural de Seattle, e tinha um longo apetite por aventuras. Ele chegou a participar de excursões anteriores com Stephenson, e em uma delas quase foi vencido pelo escorbuto, uma doença causada pela deficiência de vitamina C, que é bastante comum em exploradores e marinheiros que passam muito tempo com dietas restritas. Mas a pouca idade e falta de experiência não foram os únicos critérios que Stephenson usou para escolher sua equipe. Ele também levou em consideração sua linhagem, isto é, sua ascendência, já que manter algum tipo de vínculo com a coroa britânica era essencial. Além disso, também preferiu aqueles que tinham um certo rigor acadêmico, conhecimento avançado em alguma área científica, especialmente a geografia, já que seria preciso mapear o território. A expedição fez uma pausa em Nome, cidade em que Ada Blackjack estava vivendo, para se abastecer de suprimentos e convocar ajudantes nativos que detinham um certo conhecimento sobre aquela região. No entanto, havia uma exigência. Eles precisavam falar inglês. Caso contrário, seria impossível manter algum tipo de comunicação. O chefe de polícia da cidade, E.R. Jordan, que estava familiarizado com a situação de Ada, foi quem disse para ela que os estrangeiros estavam convocando auxiliares nativos para a viagem. Ele não sabia quais eram os propósitos deles, muito menos quanto tempo ficariam fora. Mas o ouviu dizer que estavam dispostos a pagar $50 por mês de salário, algo que seria equivalente a cerca de $880 nos dias de hoje. Parece pouco, mas para a Ada, aquilo era uma fortuna. E foi a melhor oportunidade que ela viu bater à sua porta em muito tempo. Mesmo assim, ela estava temerosa, porque não sabia quanto tempo iria ficar longe do filho. Tinha um medo excessivo de ursos polares, que eram abundantes daquela região, e não detinha praticamente nenhum conhecimento a respeito de táticas de sobrevivência, o que poderia colocá-la em maus lençóis durante a expedição. Tradicionalmente, os membros da tribo Inuit eram versáteis e habilidosos para sobreviver às condições extremas do Polo Norte. No entanto, Ada não havia recebido esses conhecimentos. Ela não fora criada por seus pais biológicos. Em sua educação metodista, ela foi ensinada a cozer e cozinhar, e não a desbravar territórios inexplorados. Além disso, poucos inuits estavam dispostos a embarcar nessa jornada, o que significava que ela teria poucos ou nenhum conhecido durante a viagem. Isso porque não era tão simples encontrar pessoas que sabiam falar o idioma nativo e o inglês. E a falta de informações sobre a viagem fez com que a maioria dos possíveis candidatos perdesse o interesse, simplesmente porque não valia a pena correr o risco inerente a uma expedição como essa.
Mesmo assim, algumas pessoas se candidataram, incluindo Ada Blackjack, que não conseguia pensar em outra alternativa para salvar a vida de seu filho. Porém, no dia 9 de setembro de 1921, dia em que a expedição iria partir a bordo do navio Silver Wave, Ada foi a única nativa Inuit que apareceu. Agora era tarde demais para desistir. Assim partiram os 4 exploradores, além de Ada e uma gatinha, Vitória, que foi um presente do capitão do navio que levou os homens até a cidade de Noum. Stephenson ficou para trás, supostamente para continuar angariando fundos para a missão. Foi ele quem disse que os tripulantes não precisavam levar mais de 6 meses de suprimentos, já que a ilha seria um local propício para a caça e a pesca. E no próximo verão, ele iria enviar outra embarcação com mais suprimentos e outros trabalhadores. E eu nem preciso dizer que não foi bem isso que aconteceu, não? Depois de mais ou menos uma semana, por volta do dia 15 de setembro, eles finalmente chegaram à ilha de Wrangell. À primeira vista, o local não se parecia com a região desértica e estéril da qual eles ouviram falar. Havia líquenes e musgos cobrindo o chão. O clima era relativamente ameno e existiam sinais de vida selvagem por todos os lados. Stephenson deveria estar certo. Ao desembarcar, a primeira coisa que a comitiva fez foi hastear uma bandeira do Reino Unido, ao lado do lugar onde foi enterrado um documento que proclamava a reivindicação do território, dizendo, por Sua Majestade George, Rei do Reino Unido. Logo em seguida, eles montaram um acampamento e começaram a explorar, tentando criar uma rotina que pudesse facilitar as coisas. Sua principal missão, além de reivindicar a terra como já havia sido feito, era coletar e descrever espécimes geológicos e biológicos, além de desenvolver um mapa que pudesse descrever o território da forma mais detalhada e precisa que fosse possível. Eles também precisavam caçar e coletar suprimentos para somar as reservas que tinham levado. No entanto, eles não estavam muito preocupados com isso, pois Stephenson garantiu que outro navio seria enviado até o fim do próximo verão. Então eles viviam confiando na promessa, sem a necessidade de racionar o que haviam levado. Assim, com o documento de reivindicação, com o conhecimento que estava sendo produzido e habitando o local por tempo suficiente, seria possível garantir que a ilha iria fazer parte do território britânico. Ada, por sua vez, ficou encarregada de preparar os alimentos, organizar o acampamento e costurar roupas novas e usadas com as peles dos animais capturados por eles. Parece simples, não é não? Mas não foi não. E não apenas pela dificuldade inerente à situação, isto é, o clima frio, o ambiente inóspito, mas porque Ada estava absolutamente assustada com tudo aquilo. Ela estava sozinha com homens que nunca havia visto na vida. Seu inglês não era assim tão bom, pois ela havia aprendido o suficiente para ler trechos da Bíblia e efetuar transações comerciais simples. E no meio de tudo isso havia a saudade e a preocupação com seu filho, coisas que fizeram com que ela ficasse absolutamente paralisada nos primeiros dias. Os exploradores escreviam em seus diários que estavam extremamente frustrados com ela, especialmente Lord Knight, que era o mais grosseiro entre eles. Certa vez ele chegou a amarrá-la em um poste para puni-la, mas aos poucos ela foi acalmada pelos outros integrantes e conseguiu se inserir na rotina dos pescadores, fazendo tudo o que lhe era pedido. Os primeiros meses foram assim, repletos de sucessos, otimismo. Os exploradores conseguiam caçar de tudo, desde gaivotas até raposas, corujas, focas, ursos polares. Estes eram bem mais difíceis, claro, mas forneciam uma grande quantidade de gordura, carne e pele, essenciais para sobreviver ao clima frio. A Ada continuava a ser aterrorizada por eles, mas aprendeu a se sentir segura enquanto estava no acampamento. Então, o inverno chegou, e com ele trouxe 61 dias de pura escuridão. A maioria dos animais entrou em estado de hibernação ou migrou para o sul. A vegetação, que já não era tão vasta, foi dizimada pelo gelo que passou a cobrir todo o chão. As temperaturas caíram drasticamente e já não era possível sair para catalogar o terreno. Tudo que eles podiam fazer era esperar, e, enquanto isso, consumir o restante dos suprimentos que lhe restavam. Apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram sobreviver.
No entanto, as condições não melhoraram tanto quanto eles gostariam durante a primavera. Os animais ainda eram escassos, o clima permanecia mais frio do que o habitual e a reserva de comida estava acabando. Todas suas esperanças estavam depositadas nos suprimentos que seriam enviados no verão, e é aqui que começam os verdadeiros problemas. Para resumir a história, esse navio nunca chegou. Os verdadeiros motivos nunca ficaram totalmente claros. Mas existem duas explicações principais. A primeira delas é que Stephenson chegou a enviar a embarcação, mas no dia 25 de setembro de 1922, o capitão enviou uma mensagem dizendo que a hélice do navio havia sido danificada devido à condição incomum do gelo, que estava mais espesso que o esperado. A outra diz que Stephenson não conseguiu dinheiro suficiente para mandar os suprimentos. Ele tentou com políticos e comerciantes da Inglaterra, Estados Unidos e do Canadá, até finalmente encontrar alguém disposto a resgatar ou ao menos enviar mais recursos para a equipe. O problema foi que o subsídio chegou tarde demais, quando o verão estava no fim. Nesse momento, o mar de Chukchi, principal rota de navegação para se chegar à ilha, já estava congelado e seria impossível cruzá-lo de barco. Era oficial. A expedição, incluindo Ada Blackjack, estava presa e isolada na ilha de Wrangel. Agora, como eles já estavam lá há mais de um ano, seria impossível sobreviver a outro inverno rigoroso sem mantimentos. E para piorar, Lord Knight já estava demonstrando sinais de escorbuto novamente. E um membro adoecido seria mais um peso que eles teriam que enfrentar. Com tudo isso, o líder da expedição, Alan Crawford, precisou tomar uma difícil decisão. Ele iria junto com outros 2 companheiros que ainda conseguiam caminhar, procurar ajuda na Sibéria, já que com o mar congelado, teoricamente, seria possível chegar até lá andando. Mas além dos riscos que eles precisariam enfrentar, isso implicaria deixar Ada e Knight sozinhos, sendo que eles não se davam bem e ela não era capaz de fazer praticamente nada relativo à sobrevivência, apenas serviços domésticos. Mesmo assim, ele se manteve firme no seu propósito. Os 3 nunca mais foram vistos. No acampamento, Ada Blackjack estava prestes a enfrentar os piores meses de sua vida. A começar por sua relação com Knight. Ele, assim como seu ex-marido, era extremamente abusivo e sempre reclamava, não importa o quanto ela o ajudasse. Em pouco tempo, ele ficou completamente acamado e ela usou até seus últimos recursos para tentar mantê-lo vivo, pois a ideia de estar ali sozinha era inimaginável. Mesmo assim, não foi possível salvá-lo. Os outros membros da comitiva haviam partido em janeiro, e no dia 23 de junho, menos de 6 meses depois, Lord Knight faleceu em seu leito. Ada construiu uma estrutura com madeira flutuante ao seu redor para proteger e preservar o seu corpo, e se mudou para o local onde eram guardados os mantimentos que agora estava vazio. Agora era oficial. Ada Blackjack estava completamente sozinha. Sua única companhia era a gatinha Vitória, que lhe servia ao menos como consolo. No entanto, ao invés de simplesmente desistir, Ada se apegou à memória de seu filho, motivo pelo qual ela estava ali, e decidiu que iria voltar para ele, independente de qualquer coisa. Ela então desenvolveu as principais táticas de sobrevivência, aprendendo basicamente sozinha, tendo apenas o que ela havia observado dos exploradores como referência. Ela aprendeu a atirar, mesmo tendo poucas munições para praticar. Também treinou como montar armadilhas e todos os dias ela saía em busca de alimento, não sem antes deixar um bilhete para avisar que estava por perto, caso alguém encontrasse o acampamento. E assim, ela sobreviveu por longos meses, até que no dia 20 de agosto de 1923 ela ouviu um ruído ao longe. Inicialmente ela pensou se tratar de um animal, mas em pouco tempo ele ficou mais alto e encorpado, e ela percebeu que se tratava de uma embarcação. Tratava-se do veleiro Donaldson, enviado por Stephenson para resgatar os sobreviventes. Quando a tripulação se aproximou, perguntou onde estavam os outros e ela, em prantos, respondeu que estava sozinha. Finalmente, Ada pôde retornar para casa, mas sua recepção não aconteceu exatamente como ela imaginava. Isso porque, apesar das felicitações, muitos acusaram-na
de não cuidar de Lord Knight como deveria, apesar dela ter feito tudo o que pôde, inclusive preservar o seu corpo para devolvê-lo à família. Além disso, Stephenson não pagou tudo o que devia a ela, o equivalente aos $50 por mês, mas ela aceitou a quantia que lhe foi dada sem reclamar, pois já era suficiente para retirar seu filho da instituição e lhe oferecer um tratamento. O idealizador da expedição ainda prometeu que iria dar a ela um valor relativo à publicação dos diários da missão, escritos inclusive por ela, mas isso nunca aconteceu. Ada passou o resto de sua vida tentando se esconder dos holofotes. Ela se mudou para Seattle e conseguiu curar a doença de Bennett. Pouco tempo depois, ela teve outro filho, Billy, e cuidou dos dois da melhor forma que conseguiu. Quando já estava com a idade avançada, voltou para o Alasca para trabalhar como pastora de renas. Ada Blackjack faleceu em 1983, com 85 anos, em um abrigo para idosos. Em 1924, a União Soviética invadiu a ilha de Wrangel e reivindicou seu território. Atualmente, ela faz parte da Rússia. Que história, hein, gente? Até a próxima.